Voltamos com a transmissão ao vivo. Vamos chamar novamente o palestrante Robson Santos. A gente tá com um probleminha que só tá aparecendo o áudio. Agora sim. Estamos aguardando o Robson para a gente falar sobre o tema de hoje, o suicídio em tempo de pandemia. Conforme explicado na entrada, nossos trabalhos continuam, só que de forma virtual. Quartas e sextas-feiras, sempre das 20 às 21 horas. E hoje a gente vai fazer uma live com perguntas e respostas sobre o suicídio em tempo de pandemia com Robson Santos, professor, pesquisador, palestrante. Estamos aguardando a conexão. Estamos aguardando a conexão com Robson. Vou chamar mais uma vez aqui. Agora, será que vai? Robson. Tá dando problema, né? O Robson está usando a câmera com outro aplicativo, não? A gente está tendo um probleminha na transmissão. A câmera de Robson não consegue conectar a nossa live. Chamar novamente Robson. Não tô conseguindo a conexão. Robson, para você, tá aparecendo a imagem? Tá, eu tô vendo você perfeitamente, eu é que fiquei congelado. Eu tô congelado. Não é porque o teu celular tá usando a tua câmera em outro aplicativo, não? Não. Espera um pouquinho para ver se carrega. Agora, sim, É, agora eu tava instalando conseguimos. vários programas, vários aplicativos. Legal. É, Robson Santos é um pesquisador no assunto também. E, Robson, para a gente começar, as pessoas que estão nos assistindo podem enviar pergunta dentro do tema, e aí eu vou repassar aqui para Robson. Para a gente começar a nossa conversa da noite, eu trouxe um dado aqui que é um dado alarmante, que fala que cerca de 80 mil pessoas, de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. Sem contar que esse número exclui as tentativas de suicídio. E esse número ele mostra apenas os que foram concretizados, ou seja, quase 1 milhão de pessoas por ano no mundo. É um número alarmante, principalmente entre jovens. E aí a gente abre a nossa discussão essa noite perguntando a Robson Santos o que que o espiritismo traz, diz na sua literatura em relação a isso. Então, boa noite a todas e a todos. Estamos ensaiando essa transmissão ao vivo aqui no Instagram e também estou aqui no Facebook do GEGAD. Então, são experimentos que nós estamos fazendo nesses tempos de pandemia.
De modo que nós desejamos paz, harmonia, o sentimento de coragem, o sentimento de perseverança, de fé mesmo, nesses momentos que nós estamos vivendo, de uma grande provação em nível coletivo, que é esta pandemia. Então é muito comum nessa hora, é natural nesta hora, nós ficarmos mais depressivos, mais tristes ou ansiosos, diante do número alarmante de mortes, de confusões políticas também. Isso nos entristece profundamente, porque nós estamos rearticulando as nossas relações sociais, pessoais, emocionais mesmo. Então, essa época favorece, inclusive, fortemente esses dados que você trouxe, que é o do suicídio. Se já existe um número alarmante de pessoas que desejam provocar a própria desencarnação, antecipar a sua morte, nesta época de pandemia, há uma tendência muito maior, há um momento muito mais agravante. E o Espiritismo, ele, como uma filosofia que é uma filosofia de imortalidade do ser, é uma filosofia que tem uma perspectiva otimista, positiva, de esperança, reencarnacionista, nessa ideia de que nós, além da morte, continuamos a viver, mas também tem a perspectiva, a filosofia espírita, de que nós retornamos ao corpo físico, a um outro corpo físico, em uma outra existência, que é a ideia da reencarnação. Então, essa ideia reencarnacionista e essa ideia imortalista nos dá uma reconfiguração da vida e do ser, de modo que o Espiritismo não apoia, o Espiritismo não é uma doutrina filosófica, não é filosofia que apoia o suicídio. Ela, inclusive, traz considerações para que se evite o suicídio, para que se evite essa liberdade que o indivíduo tem de antecipar a sua existência. Robson, uma pergunta aqui. O suicídio, ele pode fazer parte da programação reencarnatória de um indivíduo? Eu diria que não seria... A pergunta que está sendo feita, eu vou fazer a repetição aqui, porque a gente está no Facebook também, tá? Então, Leilson está fazendo a pergunta se o suicídio faz parte do programa de reencarnação, não é isso? De um indivíduo. Isso. Das pessoas. Então, nós diremos que não. Mas, nessa perspectiva reencarnacionista, muitos espíritos reencarnam já com tendências para cometer o suicídio. É por isso que, nos estudos sociológicos que se faz, nos estudos psiquiátricos que se faz de suicídio, vai se verificar muitas vezes que essa é uma característica da família. A família tem, na sua ancestralidade, o tataravô ou o tio cometeu suicídio. Então é comum, em vários casos, se observar um histórico dentro da família. Por isso que, nos casos mais graves das pessoas que têm essa tendência ao suicídio, nós verificamos isso como uma predisposição inata do ser já de existências passadas. Cometeram crimes, sofreram dores muito grandes em existências passadas, de modo que eles carregam esse pensamento pessimista, esse pensamento de uma dor profunda, e eles manifestam isso nessa existência. No século XIX, Emile Durkheim, um grande sociólogo da época do positivismo, escreveu um livro sobre o suicídio. O nome era esse mesmo, O Suicídio, 1897. E ele vai propor 3 categorias de suicida. O suicida egoísta, aquele que diz assim, diante da sociedade. Entendamos, Emile Durkheim é um sociólogo. Ele vai estudar o suicídio dentro de um contexto de sociedade, de grupo. Então, ele apresenta 3 perspectivas. A primeira, o ególatra, o egoísta. Aquele que diz assim, eu tenho a liberdade, eu estou diante de uma sociedade que tem leis contra o homicídio, leis que não permitem, que proíbem o suicídio, mas eu quero me matar.
é esse o egoísta. Ele não vai pensar no pai, na mãe, ele só pensa na vontade dele mesmo e comete o suicídio. Emile Durkheim vai falar do segundo caso, o tipo de suicida, que é o altruísta. É aquele que tem, por uma finalidade religiosa, tradicional, fundamentalista, sem nenhuma criticidade, ele se imola, comete o suicídio, pensando que vai gozar, depois da morte, de um estágio, de uma bênção superior. Isso aconteceu, por exemplo, com os kamikazes na Segunda Grande Guerra Mundial. Eram aqueles soldados japoneses que nos aviões eles se jogavam contra os navios americanos. Nós vamos encontrar isso mais recentemente com os muçulmanos fundamentalistas que no avião, pilotando o avião, sequestrando aviões, eles se atiraram sobre o World Trade Center. Também nós vamos encontrar em vários discursos da história elementos de pessoas que cometeram suicídio. Por exemplo, tem casos lá no Tibete de monges que, em praça pública, em um protesto contra o governo chinês, eles se imolaram, colocou gasolina, fica em praça pública e comete o suicídio. Então são aqueles indivíduos que cometem o suicídio por um bem maior, pensando na sua pátria, pensando na sua religião. E existe o outro que ele vai se referir como anômico. É o suicídio anômico. É aquele indivíduo que parece muito com o que nós estamos vivendo agora. Parece que ele já previa isso, Emile Durkheim. O suicídio anômico é aquele em que o indivíduo está diante de uma grande provação. Está de um grande momento de distúrbio social. Uma grande tragédia, perdas, um problema financeiro enorme que pode acontecer, uma guerra, e ele fica num estado de tristeza, de profunda ansiedade, e então comete o suicídio. Então ele vai propor esses três casos: o egoísta, o ególatra, o altruísta e o suicida anômico, aquele que, de repente, diante de uma crise financeira, emocional, social, ele comete o suicídio. São esses três casos, mas nós vamos encontrar aqui, na literatura espírita, em O Livro dos Espíritos, um conjunto de perguntas sobre o suicídio, Allan Kardec vai fazer. Nós encontramos o Evangelho segundo o Espiritismo, na parte da prece, uma sessão que o senhor Allan Kardec faz sobre os suicidas, e nós vamos encontrar lindos casos de suicídio, que eu gostaria de falar aqui depois, no livro O Céu e o Inferno, do senhor Allan Kardec. Robson, antes de você entrar nos livros da codificação, esse tipo de suicida, o anônimo, ele poderia se afirmar que ele tira a sua própria vida, não para deixar de existir, mas para sanar esse problema que ele está passando, seja na família ou na sociedade ou de forma íntima? Exatamente. Pode ser por vários problemas. Ele quer fugir do problema. Ele quer fugir do problema e então ele recorre a esse recurso de se atirar diante de um automóvel em alta velocidade, pular de um edifício, tomar um conjunto de pílulas, de comprimidos, de drogas que vai o entorpecer. Enfim, existem vários tipos de suicídios, vários recursos através dos quais você pode cometer o suicídio. Então, existem sim, enquadra-se nesse anômico, essas pessoas que estão desesperadas e querem fugir do problema. Agora, lembrando, essa é uma classificação do Emile Durkheim, que vai fazer uma perspectiva sociológica. É o egoísta, o altruísta e o anômico. Mas numa perspectiva psiquiátrica, numa perspectiva psicológica, existem outros tipos de indivíduos que se caracterizam no campo do suicídio. Ontem mesmo nós participávamos da reunião mediúnica virtual, e aí abrimos um parênteses para dizer que é uma reunião diferente, em que a gente não realiza a manifestação mediúnica, mas fazemos vibrações e ficamos no campo das intuições, das inspirações, mantendo uma vibração para as pessoas necessitadas e em conexão com a espiritualidade maior.
Durante a reunião, um dos nossos amigos espirituais, o irmão Gabriel, através da intuição, falou-me dos vários tipos de suicídios. Porque eu pensava que existia apenas um tipo. Esse aí que você falou, a pessoa que quer fugir do problema, considerando ele um problema, inclusive, psiquiátrico. Mas o irmão Gabriel fez-me ver que existem vários tipos psicológicos de suicidas. Razão porque a gente está aqui falando um pouco e eu gostaria de tecer algumas considerações sobre esses vários casos, tipos psicológicos de suicídio. Eu fecho o parênteses. Certo. Robson, a gente está recebendo uma pergunta aqui de Gilvânia Lima, que ela diz o seguinte, o filme O Vendedor de Sonhos, uma leitura do livro de Augusto Cury, aborda o suicídio com casos relacionados à culpa ou ao abandono. Como o Espiritismo aborda o suicídio diante dessas dores comuns? Então, são vários, e aí já respondendo a essa pergunta, e dentro dessas orientações que nós recebemos ontem, existem várias causas que levam o indivíduo ao suicídio. Eu antes pensava que existia apenas uma causa de foro psiquiátrico mesmo, uma doença, em que as pessoas precisam ter um acompanhamento psiquiátrico, psicológico, porque elas escutam vozes, elas têm a vontade de cometer o suicídio, e é uma doença mesmo. Tanto que a gente tem o Setembro Amarelo, que é o mês dedicado naquela campanha contra o suicídio. Então existe aquele tipo de indivíduo que ele enquadrar-se-ia naquela categoria do Emílio Durkheim, do anônimo, que está acontecendo muito agora na época pandêmica. Ou pode existir numa situação em que um empresário, uma pessoa está diante de uma grande situação financeira, de uma derrocada, de um problema financeiro, não consegue resolver os seus problemas financeiros, ou de ordem emocional, ou uma doença, diante de uma doença, entra em desespero e então comete o suicídio, como uma forma de fugir do problema. É uma maneira, um instante de problemática, de uma convulsão emocional, de um distúrbio emocional, um transtorno emocional muito grande, o indivíduo pode sentir a vontade de fugir do problema cometendo o suicídio. Existe esse caso, que seria como poderíamos dizer, uma precipitação emocional. Assim como nós, numa discussão, muitas vezes dizemos algo que fere alguém, alguém pode, um transtorno emocional grave, um desespero, cometer o suicídio. Mas existem também outros casos. Sim. Não, pode continuar, Robson. Outros casos seriam o de orgulho. Isso eu me dei conta ontem, o irmão Gabriel me fez lembrar isso aqui. O caso em que uma pessoa ela é como que estimulada, provocada para o suicídio. E eu lembro de um caso que aconteceu aqui mesmo em Caruaru, há muitos anos atrás. Era uma jovem, adolescente, 14 anos, e as pessoas da vizinhança, imagina, 50 anos, 60 anos atrás, aquelas ideias de padrões morais, de uma falsa moralidade, dos valores daquela época, em que tudo era dentro de um padrão muito severo, as mulheres sem muita liberdade, os homens tinham toda a liberdade, as mulheres nenhuma. Era uma jovem adolescente, 14 anos, e aí a vizinhança falou que ela tinha perdido a virgindade. Isso provocou nela um impacto profundo. Eu vou ficar uma moça mal falada, eu não perdi minha virgindade. E aí uma pessoa disse assim: você é muito fraca, mostre mesmo que você tem coragem. Ela disse: eu vou cometer o suicídio para mostrar a esse povo que eu sou inocente, eu não perdi a virgindade. E a outra pessoa provocou, estimulou, dizendo: prove mesmo, tu tem coragem nada de cometer o suicídio. Então ela, nesse ímpeto também de transtorno emocional, por um orgulho ferido, disse: eu vou mostrar a você, e cometeu o suicídio. Então veja, o que passou, o que predominou nessa atitude da jovem foi um misto também de raiva, de tristeza, mas também de um orgulho ferido. Para demonstrar às pessoas que ela não era virgem, ela preferiu morrer, matar a si mesma, como uma espécie de desaforo à vizinhança, às pessoas. Então tem também o caso do orgulho,
que leva o indivíduo, por um orgulho muito grande, a cometer o suicídio. Existe aquele outro que é o da vingança. Existe a pessoa que quer vingar-se de alguém, uma traição que sofreu. Então, como uma forma de machucar o outro, ela comete o suicídio. Ela comete esse ato desesperado como uma forma, inclusive, de ferir a mulher ou ao homem que a rejeitou. Ah, você não me quer? Tudo bem. E aí eu cometo o suicídio. Então, existem vários casos desse tipo, né, de a jovem ou o jovem que foi preterido e cometeu o suicídio. Até porque, Robson, esse sentimento, né, de dor, de abandono, isso é relativo. Depende muito de quem está passando pela situação. Às vezes o problema é pequeno para um e enorme para outro. E uma pergunta aqui, Robson, pode-se dizer que todo suicida é obsediado? Muito boa pergunta. Nem todo suicida ele é obsidiado. Embora que o suicida é como se fosse uma carne preciosa num açougue. O suicida, no plano espiritual, ele é como se fosse um carro precioso que todos querem ter. Porque o que caracteriza o suicida no plano espiritual? É alguém que tem um quanto de energia, ele tem uma quantidade de energia que teria mais 10, mais 15, mais 20, mais 50 anos, e ele cessa a sua existência. Ao cessar a sua existência, é como se ele carregasse no seu campo perispirítico ainda esse quanto de energia, essa quantidade de energia, que vai ser perseguida, que vai ser buscada pelos espíritos obsessores. Então, existem espíritos hábeis em estimular o suicídio das pessoas. Porque quando esses indivíduos suicidam, ele tem como que uma quantidade de energia que os espíritos perturbados, perturbadores, infelizes necessitam para materializar-se e ficar cada vez mais no nível aqui da esfera do planeta Terra mais baixo. É como se, com esse quanto de energia excedente, que agora o suicida não vai mais poder utilizar, porque ele desencarnou, os espíritos obsessores, eles vão absorver para si, uma forma de ficar cada vez mais nas esferas inferiores. Ele vai servir de alimento para esses vampirizadores por muito tempo, né, Robson? Exatamente, exatamente. Eu gostaria de fazer a reflexão. Diga. Só uma pergunta em relação a Judas Iscariotes, que aí é abordado em diversas doutrinas, né? Algumas de forma mais preconceituosa, que é outra pergunta que vem aqui, em relação ao preconceito de algumas religiões, e até citar o caso na história de Divaldo Franco, da irmã dele, né, que o filme mostra quando o padre foi ser chamado, né, para rezar a missa em intenção da sua irmã, e aí ele rejeita, porque ele diz que a igreja não faz esse tipo de serviço, né, de oração, de prece, isso, como fosse excomungada por ter cometido suicídio. Então, emendando essa pergunta de Judas, qual foi o papel de Judas, com essa questão do preconceito religioso dentro de algumas doutrinas. Então, nós vamos encontrar no Novo Testamento, é somente em Mateus, que nós vamos encontrar a cena em que Judas comete o suicídio. Lembrando, ele vendeu Jesus, entre aspas, ele negociou com os sacerdotes, os rabinos judeus, para entregar Jesus. Jesus estava no Morro das Oliveiras, com os apóstolos, e ele diz, olha, eu vou entregar, aquela pessoa que chegar lá e beijar no rosto é o Jesus, você pode pegar. E é muito controversa essa história sobre Judas, porque alguns falam que ele não tinha aquele interesse de ver Jesus crucificado, maltratado. Ele esperava que, isso é uma das visões, inclusive, do próprio Emmanuel. Essa semana eu estava fazendo uma leitura no livro Palavra de Vida Eterna, e ele comenta isso. Uma das versões é que Judas esperava que quando estivesse diante de Pilatos, diante do Sinédrio,
Ele ia convocar os anjos do céu e viriam em sons de trombetas, em carruagens de fogo, para mostrar que ele era o Jesus, era o Messias. Então ele esperava que iria acontecer isso. Essa é uma das vertentes. Porque ele se arrepende do ato. Quando ele vê Jesus sendo crucificado, açoitado, ferido, então ele, meu Deus, o que é que eu fiz? Então está em Mateus, no capítulo 27, a referência, a única, nós não vamos encontrar essa cena em Lucas, nem em Marcos, nem em João. Mateus 1 a 5, diz assim: E chegando a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E manietando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que foram condenados, trouxe, arrependido, veja bem, as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, os sacerdotes, porém disseram: quem nos importa? É contigo, o problema é teu. E ele, Judas, atirando para o templo as moedas, ele joga as 30 moedas, retirou-se e foi se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado um conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, campo de sangue. Então, Judas se retira e vai, então, realizar o suicídio. Ele coloca uma corda no pescoço e comete, então, o suicídio. E aí ele o arrependimento dele, Robson, que causou isso. Ele se arrependeu do ato. Ele se arrependeu do ato, mas a sua dor foi tão profunda de ver o ato que tinha cometido, que é esse outro tipo psicológico que a gente vai ver. A gente já viu aquele que tem a raiva, o ódio, aquela pessoa que sente-se traída, e aquela pessoa também que comete um erro grave. Matou alguém, roubou, traiu, cometeu algo grave. E então, por conta disso, mesmo considerando-se arrependido, comete esse ato infeliz. Então, é a como pessoa forma de corrigir aquilo que como fez. uma forma de corrigir, mas sabendo que esse indivíduo não vai corrigir, vai acrescentar mais dor e mais sofrimento à sua situação, ao ato de suicídio, né? Isso. Eu gostaria de falar aqui, trazer a fala do senhor Allan Kardec, juntamente com os espíritos. Ele vai falar, na quarta parte do Livro dos Espíritos, sobre o suicídio. A quarta parte, no capítulo 1, trata de penas e gozos terrestres. Felicidade e infelicidade relativas, perda de pessoas amadas, decepções, afeições destruídas, uniões antipáticas, medo da morte. E é o último tópico, que é desgosto da vida, suicídio. Então, o senhor Allan Kardec escolheu justamente o primeiro capítulo da quarta parte do Livro dos Espíritos para tratar do suicídio. Então, o que é que diz aqui numa das perguntas? São várias perguntas, vamos escolher algumas. De onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? E os espíritos respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e, frequentemente, da saciedade. Para aquele que exercita suas faculdades com objetivo útil e segundo suas aptidões naturais, o trabalho não tem nada de árduo e a vida se escoa mais rapidamente. Mais adiante, Allan Kardec pergunta: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida, de cometer o suicídio? E os espíritos dizem assim: não, só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei de Deus. E Kardec pergunta: o suicídio não é sempre voluntário? Ele vai dizer que o louco que se mata não sabe o que faz. Pode acontecer caso de pessoa completamente fora de si, que já tem um problema severo das suas faculdades mentais, cometer o suicídio. Mas nós vamos encontrar aqui no Livro dos Espíritos várias questões relativas a isso, inclusive essa, a questão
que nós trouxemos, a 943, em que ele diz que é falta de fé. Então, o indivíduo que vai perdendo a esperança, vai perdendo a fé, ele, inclusive, pode receber influência de espíritos sofredores, espíritos perturbadores e perturbados, que podem o conduzir ao suicídio. Abrindo um parêntese aí, Robson, que essa falta de fé não seja interpretada apenas pelo lado religioso, mas quando se fala em esperança, é um todo, é um conjunto, é o seu psiquismo na sua totalidade, e não apenas você está engajado numa doutrina religiosa. Isso é. É a falta de fé nesse sentido de motivação, de esperança por dias melhores. De saber que você pode resolver determinada situação, não agora, mas depois. E que você pode enfrentar uma doença grave, da qual você recebeu a notícia que é portador dela. Você pode desenvolver, inclusive, outras qualidades e entender o porquê daquela perda de um ente amado, o porquê da perda financeira, o porquê de você estar com um problema grave, uma enfermidade grave. Na questão 948, Kardec pergunta: o suicídio, que tem por objetivo escapar à vergonha de uma ação má, cometer um ato delituoso, e é tão repreensível como é causado pelo desespero, os espíritos respondem: o suicídio não apaga a falta. Veja bem, ao contrário, haverá duas em lugar de uma. Quando se teve a coragem de fazer o mal, é preciso ter a de suportar suas consequências. Deus julga e, segundo a causa, pode, algumas vezes, diminuir seus rigores. Então, nós vamos ver aqui os espíritos dando essa percepção de que, para cada ato delituoso que nós cometemos, infeliz, nós temos que recuperá-lo. Nós temos que pagar, entre aspas, no sentido de responder à justiça humana pelo ato que nós cometemos. Um assassinato. É a lei do retorno, ação e reação, né, Robson? Dentro da justiça, a gente tem os cânones de direito que vai dizer, olha, você cometer tal delito, tem que cumprir tal sentença. Mas isso não é o fim da vida. Inclusive, essa sentença, nós espíritas também não apoiamos aquela que é a pena de morte. Nós apoiamos sempre a perspectiva de pena no sentido educativo. Eu gostaria de fazer uma outra leitura aqui, agora do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma pergunta aí? Não, pode continuar. No final eu faço essa pergunta. Nessa parte final, lembrando, o Evangelho segundo o Espiritismo tem uma parte final que é uma coletânea de preces. E é tão belo, porque o Sr. Allan Kardec, inclusive, começa com o Pai Nosso. Ele faz uma interpretação do Pai Nosso. E depois ele faz uma série de preces, modelos de preces, para que as pessoas pudessem se inspirar e fazer essa prece. Então tem uma aqui que é prece por um suicida. Para todo exemplo, modelo de prece, o Sr. Allan Kardec comenta alguma coisa. Nesse caso do suicida, ele diz o seguinte: o homem não tem, jamais, o direito de dispor da própria vida, porque só a Deus cabe tirá-lo do cativeiro terrestre quando julga oportuno. Todavia, a justiça divina pode abrandar os seus rigores em favor das circunstâncias, mas reserva toda a sua severidade para aquele que quis se subtrair às provas, para o suicida. O suicida é como o prisioneiro que se evade da prisão, antes de expirar a sua pena, e que, quando é recapturado, é mantido mais severamente. Assim, ocorre com o suicida que crê escapar às misérias presentes e mergulha em infelicidades maiores. Essa severidade que o Sr. Allan Kardec fala é no sentido da grande perturbação que esses espíritos têm quando desencarnam. Porque, por exemplo, se ele quer encontrar com alguém que já morreu, seu ente amado, que morreu agora, morreu há alguns dias, você está muito triste, acha que ao cometer o suicídio vai encontrar-se com esse ente amado? Não encontra. A faixa vibratória é totalmente diferente, né, Robson? Exatamente. A gente vai ver casos disso aqui no próprio O Céu e o Inferno, em que o Sr. Allan Kardec traz vários exemplos de suicidas no plano espiritual.
Antes que a nossa querida Ivone do Amaral Pereira viesse com Memórias de Suicidas, o senhor Allan Kardec já antecipou esse trabalho, onde ele vai escrever um capítulo lá em O Céu e o Inferno, nessa quarta obra da codificação, em que vai trazer uma coletânea de psicografias sobre espíritos suicidas, fazendo relato doloroso no plano espiritual. Porque essas pessoas muitas vezes querem fugir do problema, querem se vingar, muitas vezes elas não conseguem resolver determinada problemática por uma falta de fé, fé no seu sentido mais amplo, como você bem trouxe, Leison. E aí, querendo fugir do problema, vão enfrentar problemas maiores no plano espiritual. Dores mais severas. Aquela paisagem que os espíritos apresentam para Ivone do Amaral Pereira em O Vale dos Suicidas, quando vai falar da memória dos suicidas, é um retrato doloroso dos espíritos que, quando chegam no plano espiritual. Porque muitas vezes eles se arrependem. E aí não tem como voltar atrás, não tem como voltar ao corpo que já se jogou de um edifício, que colocou fogo sobre si, que cometeu um enforcamento. É bastante doloroso. E levam as impressões daquela forma que cometeu o suicídio, né, Robson? Exatamente. Ô, Robson, e o preconceito em relação a algumas religiões com os suicidas, né, que chegam até a afirmar que ali é um caso perdido, que já está condenado e não tem como voltar. Isso ainda é muito atrasado diante de uma pregação de que Deus perdoa, de que o amor de Deus é infinito. Exato. O Espiritismo vai propor essa ideia de evolução sempre. Todos nós temos como fanal, como objetivo maior da nossa existência espiritual, a evolução, o crescimento, a felicidade, a perfeição. Todos nós temos como destino a sermos estrelas espirituais, uma luz solar. Agora, para chegarmos a esse estágio superior de uma luminosidade espiritual no nível de Jesus, vai depender do caminho de cada um. Então, tem indivíduos que seguem um fluxo, uma trilha mais rápida, e tem outros que vão por atalhos mais dolorosos. Então, o indivíduo que comete o suicídio é semelhante àquele também que comete o homicídio. Uma pessoa que tira a vida de outra pessoa, tira a vida de várias pessoas, vai ter consequências. Ele pode até escapar da justiça humana, sair ileso, matou várias pessoas, terminou sua existência tranquilamente, a justiça humana não o alcançou. Mas a justiça divina, através das leis de ação e reação, da reencarnação, vai fazer com que a vítima e o algoz se encontrem. A mesma forma, o suicida. Ele não está matando outra pessoa, mas ele está ferindo a si mesmo. Ao ferir a si mesmo, ele comete um ato gravíssimo, que é o desrespeito à própria natureza. O corpo, ele tem um conjunto de energias, se podemos assim dizer, para um determinado tempo. Você antecipa, por várias razões, psicológicas, emocionais e espirituais. Isso gera um grave karma, uma palavra sânscrita da Índia, mas que tem sentido para nós espíritas de lei de ação e reação. Você comete o suicídio por enforcamento, se joga nos trilhos de um trem, se joga de um edifício em alto andar. Os efeitos físicos disso são tremendos e terríveis. E no plano espiritual também, porque o indivíduo, ao despertar no plano espiritual, ele tem sequelas perispirituais. Tanto pelo acidente que cometeu, como também por esse problema que ele vai sofrer, que é ser usurpado das energias vitais que ainda tem, e que deveriam ter vivenciadas aqui no planeta Terra, no corpo físico. Ele vai sofrer esse desgaste pelo assédio dos espíritos vampirizadores que vão como que sugar essas energias. Robson, encaminhando para o término da nossa conversa,
uma pergunta aqui. Uma pessoa que comete suicídio por loucura, uma pessoa que tenha problemas psiquiátricos, que não tem a noção do que esteja fazendo, como o Espiritismo poderia explicar essa situação? Ele tem uma pergunta aqui que ele responde, ele faz essa pergunta, o senhor Allan Kardec. E nós falamos agora há pouco, é a questão 944. O suicídio não é sempre voluntário? Allan Kardec pergunta. Porque os espíritos dizem assim, o suicídio voluntário é uma transgressão da lei de Deus. E aí Allan Kardec se surpreende com essa ideia, porque para Allan Kardec, para todos nós, o suicídio não é sempre voluntário, não é sempre a pessoa com a sua vontade que comete o ato insano, e os espíritos vão dizer assim, o louco que se mata não sabe o que faz. Então, a pessoa que tem um problema mental, como nós falamos aqui, um problema mental, um problema mental grave mesmo, a pessoa que não tem o seu raciocínio, não tem o fluxo contínuo do pensamento, tem transtornos graves, severos da loucura. Então, nesses casos, esse indivíduo realmente, ele comete o suicídio como ele poderia cometer o homicídio. Ele não sabe o que faz. Ele comete o suicídio como cometeria o suicídio. Ele comete esse ato como ele poderia cometer outro de agredir alguém. Então, lógico que o indivíduo que nasce com problema de loucura, evidentemente, ele tem problemas severos a níveis emocionais, espirituais, já decorrentes de vidas passadas. Mas eu gostaria também, gente, de convidar vocês, convidar todas as pessoas. Aqui deu um probleminha. Eu vou ficar então só aqui. No livro O Céu e o Inferno. Esse livro belíssimo, O Céu e o Inferno. Aqui vê o contrário, né? Mas é O Céu e o Inferno, a quarta obra que o senhor Allan Kardec escreveu junto com os espíritos. E ele dedica a segunda parte para relatos muito belos dos espíritos, depoimentos. É isso, igual. Só que ele fica ao contrário quando eu leio. Leio ao contrário, né? Então, é no capítulo 5 da segunda parte do Livro dos Espíritos que ele vai trazer o relato do suicida de Samaritana, o pai e o conscrito, François Simon Louvet, uma mãe e seu filho, duplo suicídio por amor e por dever, Luiz e a pespondeira de Botinas, um ateu, Senhor Felicien e Antônio Bell. Então são 9 casos de suicidas que nós vamos trazer aqui. O senhor Allan Kardec faz uma apresentação histórica, situa esses casos. Nós vamos ver vários tipos. A mãe que, porque o filho desencarnou, ela quer desencarnar pensando que vai encontrá-lo. E é belo no sentido de nós vemos que o desejo dela era praticar o suicídio para encontrar com o filho. E aí Allan Kardec evoca ela e evoca o filho. E pergunta, você está vendo seu filho? Ela diz, não consigo vê-lo. E eles estão lá, no mesmo ambiente da reunião mediúnica. Mas ela não consegue ver o filho. Veja como é engraçado. O suicídio da Samaritana. Então, Allan Kardec, só para situar historicamente, no dia 7 de abril de 1858, pelas 7 horas da noite, um homem de uns 50 anos, e convenientemente vestido, apresentou-se no estabelecimento da Samaritana. Ele entrou nessa hospedaria, mandou preparar um banho, o garçom em serviço, depois de um intervalo de 2 horas, admirando a demora, admirado pela demora do homem, decidiu entrar no quarto. E ao chegar lá, encontrou ele todo ensanguentado. Ele utiliza a navalha e corta os pulsos. Esse é o caso do suicida da Samaritana. E aí o senhor Allan Kardec vai fazer a evocação ao espírito e pergunta a ele, onde estás? E ele diz assim, eu não sei. Dizei para mim onde é que eu estou. Ele completamente perturbado. É belíssimo esses diálogos. O pai e o conscrito, no outro caso aqui. No começo da guerra com a Itália, em 1859, um negociante de Paris, pai de família, gozando de estima geral de todos os seus vizinhos, tinha um filho que fora sorteado para o serviço militar.
Achando-se por sua posição na impossibilidade de exonerá-lo do serviço, teve a ideia de se suicidar a fim de isentar o filho como filho único da viúva. Veja bem, isso aqui entraria naquele caso de desespero e que o pai ele prefere cometer o suicídio para que O filho não vá para... única, aí tinha condição, ele ficava livre, ele não iria. E aí, Allan Kardec faz a evocação e ele aparece. Oh, obrigado, ele responde. Eu sofro muito, mas é justo, entretanto, ele me perdoará, no caso, o filho. Gente, merece ser lido essa parte do céu e o inferno. François Simon Louvet, do Havre. Esse caso aqui é de um jovem que acaba de cometer o suicídio. Ele se jogou de um alto de um edifício e por decorrente de bebedeira. Ele era um alcoólatra, ele tinha o hábito de beber. Desceu aos últimos limites do desespero e pôs termo à sua vida, lançando-se da Torre François I em 22 de julho de 1857. Então, é um caso em que ele se joga. Até o caso da mãe e seu filho. No mês de março de 1865, o senhor C., negociante numa pequena cidade, perto de Paris, tinha em casa seu filho, com a idade de 21 anos, gravemente enfermo. Ele desencarna e a mãe está tendo velório na casa, na sala, ela vai para o quarto e no quarto ela comete o suicídio. Com esse objetivo de encontrar o filho. De encontrá-lo, exatamente. Porém, os padrões vibratórios são muito diferentes. É como uma frequência de rádio, né, Robson? Exatamente. Tem uma linda história de amor aqui, que é o duplo suicídio por amor e por dever. Ela vai falar que uma jovem, ela amava um senhor B de bola, e a família, por conveniência, disse, não, você não vai casar com um B de bola, você vai casar com um B de dado. E aí faz ela casar. Ela se casa forçada por obrigação. Imagine o sofrimento dessa criatura. Mas os dois jovens se amavam, o jovem B de bola. E o B de bola era muito amigo do D de dado, imagina. E ela conviveu ainda, o jovem B de bola casou-se depois, e eles sofriam muito. Porque quando eles se viam, era um amor que eles tinham um pelo outro. E aí, num determinado momento, eles, semelhante a Romeu e Julieta, eles disseram, a única solução para nós é cometermos o suicídio. E aí eles cometem o duplo suicídio. Então tem esse caso aqui, e temos outros casos, eu só vou citar os nomes aqui, Luiz e a Despontadeira de Botinas, também um caso de amor, que merece ser visto. Um outro caso aqui, ó, um ateu, é uma pessoa que, por não acreditar em Deus, não acreditar em religião, não acreditar em espiritualidade, que se dane. Ele tem esse direito, essa liberdade. Cometeu suicídio. E aí ele é evocado no plano espiritual, quando ele vem e ele diz assim, eu sofro, sou um rejeitado aqui no plano espiritual. Allan Kardec pergunta, a vossa morte foi voluntária? E ele diz, sim, foi voluntária. E Allan Kardec vai, então, com mais calma, tentando conduzi-lo. Sede calmo, Senhor. Todos nós pedimos a Deus por vós. Aí ele diz assim, veja como ele ainda é endurecido. Sou forçado em crer em Deus. Sou forçado a crer em Deus. É belíssimo esses diálogos, porque vai falar sobre um pouco de nós. Temos o caso do senhor Felicien, um homem muito rico e que comete também um suicídio enforcando-se em seu quarto. Temos o caso de Antônio Bell. Esse aqui ele tinha uma tendência depressiva e ele escutava vozes, ele comete o suicídio. Corresponde até um pouco àquela pergunta de alguém que fez aí sobre a influência dos espíritos. Sim. Inclusive, numa das reuniões mediúnicas de nossa casa, nós recebemos uma palavra nova. Um espírito manifestou-se e disse, trouxe a palavra de espíritos suicidadores. E nós ficamos curiosos, porque não existe no vocábulo da língua portuguesa
a palavra suicidadores, suicidador, suicidadora. E eles comentaram que suicidadores e suicidadoras são os espíritos que estimulam nas pessoas aqui, que já têm tendências para o suicídio. Sim. Você acorda já com aquela ideia, suicide-se, suicide-se, suicide-se. Contra essa perspectiva, o Espiritismo é uma doutrina filosófica, ou melhor, é uma filosofia de esperança, é uma filosofia de coragem, que estimula o indivíduo a enfrentar os problemas com dignidade, com coragem, com perseverança, sabendo que não estamos abandonados. Nós temos uma pleia de espíritos bons, nossos guias espirituais, os anjos de guarda, como é conhecido na Igreja Católica, os anjos de luz de outras religiões que nos amparam, nos inspiram, nos protegem. De modo que, qualquer que seja a sua dor, qualquer que seja a dor da pessoa, confiar em Deus. Realizar a prece cotidiana, diária, fortalecer-se nas leituras edificantes, conversar com amigos, ligar para alguém, para não deixar que a depressão e os pensamentos negativos de espíritos perturbadores, suicidadores, possam te estimular para o suicídio. Então, Robson, como sugestão de leitura, né, para quem quiser se aprofundar nos exemplos que foram citados, a gente deixa aqui o capítulo 5, né, do Céu e Inferno, que é um livro que faz parte da codificação da doutrina espírita. E a última parte do Livro dos Espíritos, o capítulo 1, a partir da questão 943, em que Allan Kardec vai fazer várias perguntas sobre os tipos de suicidas, o que é que leva o indivíduo a cometer o suicídio. Eu finalizo, por exemplo, uma questão aqui que é a 957. Quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? A gente já viu vários casos aqui no Céu e Inferno agora, né? Os espíritos respondem: as consequências do suicídio são muito diversas, não apenas fixadas, e em todos os casos são sempre relativas às causas que o provocaram. Mas uma consequência a qual o suicídio não pode fugir é o desapontamento, é a tristeza, é o pesar de que eles querem voltar muitas vezes, se arrepender e não volta. Do resto, a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns espiam a sua falta imediatamente, outros em uma nova existência, que será pior do que aquela cujo atual curso eles interromperam. Pois é. Encerrando essa live de hoje, a gente agradece a Deus e a espiritualidade amiga por essa oportunidade, a você, Robson, pela sua disponibilidade de estar aqui e a gente ter esse bate-papo rápido, né? Onde várias pessoas entraram aí, deixaram perguntas, acenaram, trabalhadores da casa e amigos da doutrina espírita e afins. Nós poderíamos concluir com uma prece para os sofredores, para os espíritos de ordem geral, ok? Sim. Então, eu gostaria de proferir essa prece, rogando à espiritualidade amiga, aos benfeitores espirituais, aos nossos anjos de guarda, que possam, nesta conexão, neste momento que agora estamos todos ouvindo, possamos todos receber em magnetismo superior a presença dos espíritos amigos, estimulando-nos a paz, a coragem, a perseverança, ao bom entendimento, para que possamos enfrentar os desafios dessa pandemia, as provas e expiações de nossa existência e sairmos mais fortalecidos. A certeza, nesta hora, é de que Deus, a consciência suprema, está conosco, através dos Espíritos amigos. Assim seja. Assim seja. Robson, obrigado. E fica a ideia, fica a dica para a gente fazer outros momentos desses, com outros temas, para interagir com o pessoal que está nos assistindo nesse momento. A Vânia está falando aí muito bem. Ligar para o CVV 188, Centro de Valorização da Vida, aqui em Caruaru. Érica participa, né? Milton, várias pessoas, espíritas, amigos nossos, participam do CVV. Então, pessoas que estão com problemas de depressão, desejam conversar com alguém, se não tem um amigo, está muito só, liga para o CVV, Centro de Valorização da Vida, número 188. Muito bem lembrado, Vânia.
Robson, obrigado, valeu, até o próximo encontro. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Foi ótimo, Robson. Ok. Tu salva aí, né? Salvo sim. Tchau, minha gente. Até a próxima. E compartilha, tá? Tá, tchau.